Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou imitando a minha amiga Marta Correia, que faz o programa Esquina da Cultura aqui na Flix TV, toda quarta-feira, 20 horas. Ela está aqui comigo. Beijos, Marta. Obrigada pela sua presença. Adoro a Marta, a Elô, minha amiga também, a Alice, a filha da Elô. Está todo mundo aqui. Então, vou mostrar para vocês, entendeu? Você sabe que ontem me perguntaram se me chocou na novela Em Família, duas mulheres se beijando, dando um selinho. Eu achei assim tão absurdo. Eu falei, sabe o que me choca? É a guerra, é o ódio, a inveja que destrói o outro. E o que me choca mais ainda é o que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza. Pessoas morrendo, crianças inocentes morrendo. Uma criança montar uma caminha no meio do túmulo do pai e da mãe para deitar ali. Isso me choca. Beijo, sexo, amor. Vamos espalhar isso para o mundo. Acho que a gente devia espalhar mais amor, não ódio, não guerra, pelo amor de Deus. Como é que pode chocar uma pessoa, uma outra pessoa beijar uma pessoa do mesmo sexo? Qual o problema disso? Se pergunta, onde está o problema nisso? Um homem beijar um homem, uma mulher beijar uma mulher. Tanto faz, isso é amor, o amor que é importante, vamos amar mais, vamos nos beijar mais, beijem-se, amem-se. E eu acho que amor é para todo mundo. Eu vi outro dia um filme muito, muito interessante, que chama As Sessões, que é a história de um tetraplégico, que ele ele quer perder a virgindade, ele tem 38 anos, até uma dica legal para você que está em casa assistir esse filme. Ele quer perder a virgindade e vai em busca disso. Ele conversa com um padre e contrata uma terapeuta sexual. E ela o faz descobrir o desejo, o tesão, o gozo, o orgasmo. O filme é lindo, lindo, lindo. É um filme que me tocou profundamente. E para falar sobre esse assunto, que todo mundo tem o direito de amar, de viver a sua sexualidade na plenitude, eu convidei a minha querida amiga, psicanalista, terapeuta sexual, Lelá Monteiro, para conversar sobre isso com a gente. Lelá. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada, viu? Pelo convite, é um prazer estar nessa casa. Né? Também cumprimentar a todos da TV, Magnet, Fábio, nosso assistente aqui de câmera. Então, muito obrigada. E para você, internauta que está nos vendo, até postei antes de vir para cá, Lu, você pode assistir o programa da rua do ônibus, né? Hoje em dia dá para pelo tablet, claro, pelo celular, ou mesmo em casa, rever, passar para os amigos. Eu sou fisioterapeuta, sexóloga, psicanalista e fazer parte da terapia sexual com deficiente físico, sensorial, intelectual é um grande prazer. Acho que nós nos capacitamos para dar essa qualidade de vida. Esse filme que você falou é muito interessante. Não é lindo? É um pouco diferente do que a gente faz no Brasil e lá fora. Essa terapeuta sexual, né, até uma dica para vocês assistirem o filme, a gente não tem... É a Ellen Hunt que faz, né, a terapeuta. A gente não faz... no Brasil, a gente não pode ter esse envolvimento com o paciente como tem no filme. Aqui o terapeuta sexual, ele é muito mais um terapeuta de fala, né? E eu sou terapeuta tântrica também. A terapia tântrica, aí sim, a gente tem um toque com o paciente, mas não tem o envolvimento físico do terapeuta com o paciente, é só através do toque. Só para explicar, né, Leila, desculpa te interromper, mas no filme, a Ellen Hunt, que faz o papel da terapeuta, ela realmente tem relações sexuais, sim, com esse paciente, que é poeta. E o mais interessante que me tocou no filme é que ela se apaixona por ele. Ela é casada e se apaixona por ele. Porque o amor não é físico só, não é o corpo. Isso é tão pequeno, o amor está na cabeça, está no coração, está na alma. Ele é um homem tão extraordinário, tão sensível, que ela se envolve e se apaixona por ele. E ele faz uma poesia para ela, né, belíssima, sim, que ela se comove. O filme é muito interessante, as pessoas sempre têm uma menção ao filme, é belíssimo de fato, mas no Brasil a legislação, seja para terapeuta sexual, terapeuta de casal, sexólogo, terapeuta tântrico, a gente não pode ter esse envolvimento com o paciente. Então, assim, se um terapeuta se apaixonar pelo paciente, ele tem que imediatamente
não ser mais o terapeuta, se afastar do paciente e tem um tempo para ele começar a assumir alguma coisa. Então, assim, o terapeuta, de fato, não pode ter esse envolvimento. Nos Estados Unidos, em alguns estados tem essa permissividade, outros não, na Europa de forma alguma. E no Mas Brasil, ela se afasta, né, Leila? ela, Quando ela percebe, ela fala que não vai mais atender. Então, eu li o livro também e aí, assim, ela falou que ela já atendeu muitos pacientes e nunca aconteceu esse envolvimento como acontece no filme, né? O filme é um pouco mais romanceado, mas vale a pena o pessoal que é cinéfilo assistir também o filme Os Intocáveis. Os Intocáveis é um lindo. Paciente tetraplégico, né? É uma história real. E no filme ele vai mostrando como que esse homem que se tornou tetraplégico, não nasceu assim, a descoberta de outras áreas erógenas, né? Eu participei esse ano da Reatec, que é uma feira de reabilitação muito grande, que ela acontece aqui em São Paulo, a nível nacional, e eu fui dar uma palestra sobre deficiência física, intelectual e sensorial e a sexualidade nessas deficiências que são muito peculiares, né? E eu fiquei muito feliz com o seu convite para falarmos hoje de sexualidade nas deficiências, porque o deficiente, seja ele físico ou não, portador de necessidade especial ou não, ele tem a sexualidade e pode viver plenamente, né, Lu? Então, ele só mexia, eu estou dando de exemplo ele, porque assim, como ele só mexia a cabeça, Sim. e ele tinha ereção. Sim. Então, muita gente pensa que um deficiente não tem ereção. Sim. E alguns têm, depende de onde é afetada a coluna, não é isso? Sim, então, no caso do lesado medular, que é pela coluna, esse paciente era uma doença distrófica, ele ia piorando cada vez mais. E assim, é uma incógnita quando fala de deficiente, né? Como é que ficou? Porque pode ser esse paciente da lesão medular, que teve uma lesão alta ou baixa, ou pode ser também um casal onde um deles, o homem ou a mulher, teve um AVC, que ficou hemiplégico, né? Então não sente de um lado, como que é, mais específico no caso das lesões medulares, e hoje a gente tem exemplos belíssimos aí mostrando que a sexualidade ela é possível. Um grande exemplo, um beijo para Mara Gabrilli, que é a nossa deputada federal, ela faz um trabalho lindo com deficiente. É verdade, ela é bárbara. E ela sendo tetraplégica, ela numa das entrevistas que ela deu, ela falou assim que a primeira relação sexual dela após o acidente foi no próprio hospital. E, pessoal, como isso, né? Ela falou que e achei interessantíssimo que ela falou que ela não sentia as partes externas, mas ela, nessa relação específica, ela sentiu a canal vaginal como em nenhuma outra vez. Então, assim, tem ainda um mito de que a pessoa não sente. Muitas vezes, depois da deficiência, essa pessoa começa a ter outras áreas sensíveis e se descobrir mais. O homem, mesmo tendo a paraplegia, tendo a paralisia da cintura para baixo, muitos homens têm uma grande ereção. Alguns não conseguem ter a ejaculação. Então, o que acontece esse sêmen ele acaba sendo retrógrado, entra para o canal, né, sai pela urina, né, e muitas vezes tem uma dificuldade de engravidar. Mas mesmo não tendo essa ejaculação molhada, né, não tendo um orgasmo seco, muitos homens ainda podem engravidar, né, e se tornarem pai. Então tem muita coisa pra gente falar, Lu, que as pessoas não sabem, né? No filme Intocáveis ele tem filhos depois no final, né? Isso, exatamente. Ele tem filhos, ele casa novamente. E passa a ter uma vida plena, né? E um grande mito, ainda nós brincávamos aqui nos bastidores, né? Todo mundo imagina que só existe pênis e vagina, né? E muitas vezes esse homem que fica tetra ou paraplégico, ele descobre um prazer enorme na região prostática, na região anal, que é uma área tanto para o homem para a mulher de grande prazer, né? Então esse homem às vezes que tem um pouco de dificuldade de ereção, quando é tocado na região anal ou na região dos mamilos, ele começa a ter uma ereção tão grande, fala, poxa, né? No filme Os Intocáveis ele tem um grande prazer na região da orelha. É né? verdade. Que é lindo. E eu falo que o nosso primeiro órgão sexual
é, às vezes, o beijo, a boca, né? A pessoa pode estar totalmente paralisada, mas começou a dar um beijo, né? Aquele beijo com vontade, poxa, a pessoa começa a se excitar, a querer um pouco mais. E a cabeça, né, Lu? De estar com a cabeça boa, de falar que, poxa, tô sem um braço, uma perna, tem os amputados, né? Tem um síndrome de... os jovens, síndrome de Down, que hoje em dia estão fazendo filme, casam, têm filhos, né? Muito fofinhos. Autistas, né? Muitos autistas que na adolescência têm uma libido forte, não vou nem falar exacerbada, porque tem um mito dizendo que o paciente com deficiência intelectual tem libido exacerbada. Não, muitas vezes tem uma libido normal e que para as pessoas, até para o familiar ou cuidador, é como se fosse aquele bebezinho, não. Eles crescem. Já olha com certo preconceito, com receio, né? E ele é normal. É normal. Muitas vezes o preconceito já começa em casa, do pai, da mãe, do cuidador, da instituição. Peraí, né, gente? São meninos e meninas que estão adolescendo, né? Então estão passando de meninos para jovens e vão ter, né? Muitas vezes tem algum déficit cognitivo, intelectual, mas que o aparelho reprodutor masculino e feminino está aí, né? Foi engraçado. Uma vez eu fui repórter, né, do Comando da Madrugada, do Goulart, uma vez eu fiz uma matéria no HC, até com deficientes. E eu perguntei para quando você soube que você estava paraplégico, qual a primeira pergunta que você fez para o médico? Você já estava até a resposta, sim, né? Doutor, eu vou funcionar? Sim. Porque o homem, a preocupação, o homem pensa com a cabeça de baixo, é impressionante. Ele não pergunta, eu vou voltar a andar, eu vou viver, eu vou me curar. Ele pergunta primeiro se o pipi vai levantar, né? Se vai ter ereção. Porque a gente vive numa sociedade machista. Você deve se deparar muito com isso, sim, né? Os pacientes não perguntam muito, sim, isso. A grande questão mesmo do paciente, do homem paraplégico, e esse homem paraplégico é o que vem mais para terapia, e é interessante que ele vem para uma terapia física, ele vem para uma terapia tântrica, ele vem para uma fisioterapia urológica, para ver se que tipo de estímulo, seja elétrico, seja biofeedback, seja de toque, onde ele vai funcionar melhor, ter uma melhor ereção, como que vai funcionar isso fisicamente. E a mulher, quando tem a paraplegia, ela muitas vezes ela não vem para essa terapia do toque, ela vem para uma terapia de fala mesmo, né? Como ela pode, então, sabendo dessas peculiaridades, a gente vai andando por esses caminhos e a resposta tem sempre possibilidade. Você que está nos assistindo agora, né? Se você é dos lados da parceria, né? E a gente está pensando às vezes em homem e mulher, como todo mundo relata, às vezes é um casal gay, né? Sim. Que o homem ficou paraplégico, ou um casal gay de mulheres, né? Que a mulher ficou com a sensibilidade alterada. Então dá sim para ter uma vida plena, seja qual opção sexual que você tenha, seja qual tipo de lesão. É uma oportunidade até para se descobrir de novo. Sim. Para ser uma outra pessoa, né? Uma nova pessoa, sim, e descobrir lugares que você desconhecia no seu, sim, corpo, né? Eu falo até comparando com o Pilates. Sim. O Pilates, você mexe em lugares no corpo que você nem imaginava que você tinha, né? O músculo, são músculos internos. Então, porque é focado, né? Então, como você fala, respira, né? Localiza. E quando estamos falando de foco, num ato sexual, isso é para todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas têm relato que tem uma dificuldade de ter orgasmo. E às vezes, Lu, é esse homem ou essa mulher que teve essa lesão medular ou que ficou deficiente, às vezes a vida sexual já não era boa antes, né? Então não é que a deficiência levou, a vida sexual já não era boa antes. Então a dica também para você que quer ter uma vida plena, para de contar azulejo na hora lá, né? Se entrega de fato pro beijo, né? Para de pensar na conta que vai ter, esquece se você tá com uma gordurinha a mais, com uma celulitezinha a mais ou a menos, né? Porque o homem não está preocupado se a mulher tem celulite, né? É verdade. Então, assim, tem algumas coisas que são tá preocupada é a mulher, né? As mulheres que se preocupam com isso, porque os homens não. Não, e o que um e o outro querem é de fato que o parceiro, a parceira, que a parceria esteja inteiro, né? E quando você ama, você quer que o outro sinta prazer. Sim. Você não consegue ser egoísta. Né? E o amor é isso, quando você
casa com uma pessoa que de repente sofre um acidente né, e perde os movimentos das pernas ou do corpo, mas se você a ama, você vai descobrir no casal, né, outras possibilidades. Então, eu acho isso, que é bem isso que nós desejamos, Sim. Lu. Não é o que a gente vê na totalidade. Muitas vezes o que a gente vê no consultório mesmo é que um dos lados às vezes não segura a barra, né? Não é incomum as histórias de um ficou paraplégico, tetraplégico, hemiplégico, teve alguma lesão, o outro, casado ou não aguenta e sai, né? Por mais que fale que ame. O que a gente indica para esse casal já constituído, seja casal de namorado ou mesmo casal de fato, é que procure um terapeuta de casal, um sexólogo e converse, porque se tiver amor dá para ter possibilidades, mas muitas vezes esse relacionamento se rompe porque a pessoa fala, não, essa onda eu não seguro. O Bruno está perguntando para você se você faz consulta tântrica. Sim. E tipo, ela faz eu ficar excitado? Não entendi direito esse tântrico. Me explica um exemplo. Os dois ficam pelados? Não. Eu acho que ele confundiu com o filme das sessões, né? A Marta tá rindo. Então, Gostou, né, Marta, de ficar pelado, né? A questão tântrica, ela é muito obscura ainda no Brasil. Esse filme, as sessões levaram alguns equívocos também, mesmo pelas cenas do filme. A terapia tântrica que eu faço e a terapia tântrica que deveria ser praticada para todos que se dizem terapeuta tântrico, assim, o terapeuta ele fica de roupa, né? Geralmente eu atendo ou de branco ou de avental e quem fica desnudo é o paciente e na maca, né? Eu gravei um programa recente até para um colega que ficou paraplégico, e aí ele fala, maca ou cama? Eu falo, bom, como eu sou fisioterapeuta, terapeuta e sexóloga, o meu trabalho é em cima de uma maca, né? E acho que tem lugares que não são muito sérios, metem os pés pelas mãos. Mas se você quiser tratar o indivíduo inteiro, eu acho que é bom procurar um lugar sério. Mas assim, o paciente, não sei se ele tem alguma deficiência ou não, quando você faz uma terapia tântrica, o paciente fica desnudo, seja homem ou mulher ou casal, né? E aí nós vamos junto com esse paciente, através de respiração, de exercício e mesmo de manuseios e de massagem, fazer sim com que a pessoa tenha uma excitação, uma ereção. Na terapia tântrica se trata a ejaculação precoce, trata-se a disfunção erétil e também no caso dos pacientes paraplégicos e tetraplégicos, tenho vários pacientes que têm uma lesão medular que melhoraram muito com a terapia tântrica, assim, de uma forma absurda de como começaram a se relacionar melhor. Para explicar melhor, Bruno, no filme, lá nos Estados Unidos, parece que é permitido, ao invés do deficiente contratar uma prostituta, né? Porque também isso é possível, porque não para... Ele queria porque queria perder a virgindade. Ele contratou uma terapeuta que tinha relações com ela, mas era o trabalho dela e o marido entendia. Inclusive o marido achava que ela era uma santa. Tem uma cena até que ele fala, você é uma santa. E eu acho lindo. Me comoveu, porque... Sim. É uma doação, é dar amor, né? Sim. Ela estava dando amor e ele se tornou uma pessoa tão mais feliz, tão mais plena. Eu não vejo nada de errado nisso. No Brasil, será que não tem mesmo alguém? Não, no Brasil não é permitido esse tipo de trabalho. Então, assim, tem a prostituição, as garotas de programa mesmo, profissionais do sexo, que é uma coisa. Agora, todo terapeuta, seja sexólogo, terapeuta sexual, terapeuta tântrico, esse não pode ter nenhum envolvimento físico com o paciente, né? Era interessante que ela ficava nua e ele tinha ejaculação precoce, né? Então, só de vê-la nua, ele já tinha um orgasmo. Depois, para tocá-la, foi um processo, acho que são 5 sessões que ele pagou. E ela, cada sessão, até chegar à penetração, que ele conseguiu, até ejaculou dentro dela, eu achei tão bonito, eu achei tão assim, tão humano, né? Sim, é muito poético, né, Lu? Muito poético, eu acho que ele é muito poético. O que precisa se ver, assim,
com o objetivo, né, no caso do Bruno, ou mesmo das pessoas, porque quando você faz um trabalho terapêutico, você vai ver o que está faltando aí, né? Muitas vezes, uma terapia mesmo com o sexólogo uma terapia de fala, né? De ver quais são as parafilias, quais são as dificuldades, né? E aí depois a pessoa, fora do consultório, busca o caminho melhor. O Bruno voltou a perguntar, ela massageia o pênis ou chega perto? Bom, no filme, ela massageia, ela toca, ela faz oral nele, sim, e ele faz nela, ele até se sufoca uma hora, essa cena é engraçada, sim, né? Agora, a Lelá, não, né, Lelá? Sim, não. Isso... Passa, né, longe, né, do pênis, né? Mas é muito bacana. E o que você ouve, assim, dos casais que ficam juntos, que persistem, que lutam juntos, que um dos dois sofre algum acidente desse tipo na vida e eles se amam realmente e querem ficar juntos? Você vê progresso, sim, uma mudança? Que tipo de mudança? Então, quando tem uma lesão, e essa lesão ela pode vir de várias formas aí. Eu atendo desde o paciente mais velho até paciente jovem. Hoje em dia tem muito paciente jovem por acidente de carro, de moto, de sim, prancha, de bala perdida, jet ski, né? De jet ski, de esqui mesmo, enfim. Esse casal jovem, né, e já atendi casais comoventes que estavam para se casar bem jovenzinho e um deles teve a lesão. Quando esse casal consegue, é muito bacana porque o laço fica maior, Lu. O laço mesmo de comprometimento, né? E já atendi, tem um último paciente que eu atendi que era ele ficou paraplégico, era casado, separou, casou novamente e aí ele virou ele foi para o swing, que achou que no swing ele ia... E aí ele veio me trazer no consultório, assim, quanto sucesso que ele fazia no swing por ser cadeirante. Porque tem uma parafilia, que pouco se fala, que é o devoti, né? O devoteísmo, onde algumas pessoas têm atração pelo deficiente. Eu ia te perguntar isso, existe? Existe. Esse é um fetiche? É um fetiche pelo deficiente, pelo amputado, que é um deficiente físico, pela pessoa que é cheia de cicatriz, né? Então, aquela pessoa que teve muitas cirurgias. Então, tem pessoas que buscam esse fetiche, né? No consultório de sexologia, muitas vezes você atende essa pessoa que tem essa parafilia e que não quer ter mais, ou que tem essa parafilia e quer parar de ter esse conflito. Então, mas de onde vem isso? A pessoa pode ter essa parafilia e não ter problema nenhum. Então, assim, ela tem uma parafilia, o objetivo dela é se envolver, é ter um relacionamento com um cadeirante. Ótimo, né? O que nós vamos fazer como sexólogo ou como terapeuta sexual é trazer essa conversa e ter essa fala mesmo. De onde vem, né? Isso te incomoda de alguma forma? Às vezes ela não está nem incomodada, mas ela quer estar segura disso para enfrentar muitas vezes os pais ou para enfrentar a sociedade, ou mesmo para sair do armário, né? E de falar, meu namorado, sim, eu quero me relacionar com um cadeirante, né? Eu quero uma pessoa que seja amputada, né? E aí o que nós vamos fazer como profissionais dessa área é acolher essa pessoa, é não julgá-la, né? E proporcionar de alguma forma um lugar onde ela possa ter essa fala para ela ter uma vida mais feliz. Nossa, eu vou dar um depoimento aqui hoje que eu acho importante. Sim. Eu namorei há alguns anos um paraplégico. Sim. E ele era advogado, um homem era lindo, um homem muito interessante, 1,90 m. E ele ia me buscar em casa, nós íamos ao restaurante, eu esperava pegar a cadeira dele, montar, abrir, né? E a gente entrava. Eu não via como um deficiente. Eu via, para mim, era uma pessoa que andava. Sim. Numa cadeira de rodas, mas eu não conseguia olhar para ele dessa forma, né? Que as Sim. pessoas com preconceito, porque tinha ali um grande ser humano, uma pessoa assim extraordinária, que é o que vale, porque às vezes a gente tem preconceito, não namoro, muitas mulheres, não gosto de um baixinho, não gosto de gordinho, A gente precisa acabar com isso. Sim. Você tem que experimentar a vida e conhecer coisas diferentes. Às vezes o homem da tua vida é um baixinho. É isso.
E você vai se surpreender, ele vai se apaixonar, você vai se apaixonar por ele, você não vai viver mais sem esse homem. Então, por que não arriscar? Por que não tentar? Sim. Ah, não gosto de careca. Tem tanto careca interessante, sim, né? E dentro desse universo tem os pacientes, né, as pessoas que têm um nanismo, né? Então, onde estão essas pessoas, né? Eu tenho uma amiga super querida que ela é uma pessoa bem pequena de estatura, mas uma pessoa enorme de inteligência, de delicadeza, né? Então, tá muito, eu falo que a deficiência muitas vezes está na cabeça dos andantes, né? Porque tem os cadeirantes e os andantes, está na cabeça daquelas pessoas que não tem uma possibilidade de se abrir, né? Porque o relacionamento é isso, é esse vínculo, essa construção, é superar o dia a dia, né? E então não tem problema nenhum. Eu acho que quanto mais a gente falar desses temas, quanto mais essas pessoas estiverem na mídia, mais vamos estar quebrando esses preconceitos. Porque a pessoa olha para um cadeirante e pensa, ai, não faz sexo. Não, e muitas vezes eles têm uma ereção... faz melhor do que a pessoa que está na sua casa. E muitas vezes tem uma ereção maravilhosa, né? É a forma de você tocar, de onde tocar. Muitas vezes esse homem que ficou cadeirante, ele adquire habilidades com a mão, habilidade com a língua, é tão gentil. Então, e a mulher também que ficou cadeirante, muitas vezes ela descobre esse canal vaginal que estava adormecido, né? Ela não tem sensibilidade do lado de fora, mas tem uma sensibilidade interna. E eu escrevi um artigo, você gosta de escrever, depois eu vou te compartilhar um artigo falando sobre o beijo. E o beijo, eu acho que ele é formidável. Então, a pessoa pode estar paralisada do queixo para baixo. Se ela se entregar ao beijo, já começa o aquecimento ali. Tanto é que quando o beijo não é bom, brocha, não brocha? Quando o beijo não é química, né? É engraçado o beijo. E eu não acho que tem beijo ruim, mas tem beijo que não combina com o outro. É isso. Não é? É isso. Então, eu acho que o beijo realmente é o que acende, né? A gente dá aquela vontade de ficar com a pessoa. Você fica lembrando do beijo depois, né? O beijo é um ato romântico e profundo. E aí vem toda a delicadeza, né? Então eu acho que é importante, assim. E eu acho que uma maneira das pessoas acabarem um pouco com tanto preconceito, né? Com tanto medo de se entregar, de viver experiências novas, é ler. Gente, a gente precisa ler muito. A leitura abre a cabeça. Você, quando você lê, você viaja ao mundo, você se conhece, você conhece o outro. E eu vou fazer um sorteio desse livro, Libélula, do Marcos Lacerda. Ele é um autor premiado paraibano, mora em João Pessoa. É um livro extraordinário. Eu li esse livro em uma semana, porque eu não conseguia parar de ler. Eu ficava pensando no personagem. Na verdade, são dois seminaristas que se apaixonam. São baseados em relatos reais desse psicanalista que escreveu o livro, que é o Marcos Lacerda. Ele escreveu esse livro baseado em relatos reais de padres e freiras. Olha que bacana. Então, o confessionário, já pensou, de padres e freiras, um psicanalista? Isso é muito, muito, muito interessante. O livro é comovente, é profundo, me tocou. Tem pedofilia no livro, porque é uma coisa que realmente a gente sabe que existe, né? Não só na Igreja Católica, como em qualquer outra instituição religiosa. Você sabia, Lu, que a pedofilia não existe só homem pedófilo, né? Existem mulheres pedófilas, né? E no consultório, como sexóloga, eu atendo famílias. E atendo também não só às vezes essa vítima, essa família, a gente como sexólogos temos também que atender a pessoa que comete a pedofilia. Muitas vezes é uma pessoa que está arrependida, que não quer e precisa de tratamento. Sim, com certeza. Tem uma peça em cartaz chamada Retratos Falantes, que é com o José Carlos Machado, que é o que faz no GNT, Sessão em Terapia, que fala sobre a pedofilia. Tem aquele Psi, que é da HBO. Esse é outro. Então, esse é outro. Sim. Eu vi uma parte, tem um rapaz que é pedófilo. Sim. E ele busca ajuda, porque ele fala, eu preciso da terapia para ter consciência de que eu não posso cometer este ato, né? Ele tem uma filha pequena, enfim.
Ah, tem a mensagem da Flávia. Oi, Flávia, beijos, querida. A lesão não impede uma vida sexual ativa? Não, de forma alguma. Depende, né? Tem pessoas que perdem a sensibilidade então, também. Mesmo perdendo a sensibilidade, Lu, dá para ter uma vida sexual ativa. Porque ela tem outras áreas erógenas, né? Essa pessoa tem a visão, tem o olfato, né? Então, dá para ter uma vida sexual ativa independente do grau de lesão. A Juliana, manter a vida sexual ativa depois de sofrer uma lesão medular é o que muitos cadeirantes desejam. Mas formar uma família é um desafio. É possível formar uma família? É possível formar uma família. É possível essa mulher cadeirante engravidar. É um parto mais delicado. Muitas vezes é um parto já eleito cesárea, né? Tem um cuidado maior. Mas eu tenho pacientes que engravidaram, que amamentam. Então dá para fazer. E tenho pacientes que, mesmo tetraplégicas, conseguem amamentar, né? Tem que ter uma adaptação, mas dá para ter uma família. A dificuldade que eu vejo não é só física, mas é do relacionamento, de onde encontrar, né? Tem um grupo muito legal chamado Oficina dos Menestréis, que eles estão com uma peça do Oswaldo Montenegro, não é? Exatamente, do irmão. Eles estão do Deto. Isso, eles estão com uma peça, acho que é Mansão de Miss Janes, são com cadeirantes, sim, lindo, eu já vale assisti, a pena. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é cadeirante que participa. Então, e aí... É maravilhoso. Eu conheço duas meninas que são namoradas, que são cadeirantes que fazem a peça, então tá aí um exemplo da sexualidade. É uma boa dica para você aí, né? Sim. Uma pesquisa. A Daniela Moraes, de Minas Gerais, que linda. Massagem tântrica para homens e para mulheres tem diferença? Tem diferença, mas ele segue basicamente uma linha. Tem diferença porque, né, o homem tem a ereção, a mulher ela é mais interna, mas o objetivo dos dois é que tratar qualquer disfunção, seja feminina ou masculina. No caso, as mulheres buscam muito mais por uma anorgasmia, que não tem orgasmo, ou por uma dispareunia, para tratar essa dor, né? Então tem a disfunção mais caracterizada feminina, que é da busca maior. E tem a que o homem busca mais, que é a ejaculação precoce ou a disfunção erétil, que é a antiga impotência. Então seria basicamente pela disfunção. Mas tem a pessoa que é cadeirante ou a pessoa que não tem nenhuma disfunção, mas quer sentir um pouco mais, quer melhorar a relação ou quer mesmo no casal descobrir, sair do arroz com feijão do papai com mamãe. Então assim, a terapia tântrica ela vai ajudar. Às vezes eu atendo um casal que quer melhorar o relacionamento, então tem uma diferença sim. Olha, o tântrico tá dando... Vamos ter que fazer uma pauta sobre isso. As pessoas gostam muito. A Thaís, que sempre participa. Beijo, Thaís. Adoro sua participação sempre. As mulheres podem receber massagem tântrica como uma forma terapêutica? Sim. Deve estar perguntando para se descobrir, alguma coisa assim, né? Esse é o meu grande diferencial. Eu sempre coloco que... quando nós vamos tratar o outro, tem que ser sempre de uma forma terapêutica, tem que ser sempre para a pessoa sair melhor da sessão. E, então, com certeza, sim, independente da disfunção ou da busca, dá para fazer uma terapia e a pessoa se tornar uma pessoa melhor e se redescobrir, ser a válvula aí. A Camila de São Paulo, Camila, beijos para você. O valor... Aí, agora, vamos ver se ela responde aí, Camila. Essa eu também quero ver. O valor de cada sessão de massagem tântrica é quanto? Mais ou menos, varia? Né? Então, Camila, eu tenho uma fala que eu sou... Agora há pouco me perguntaram há quanto tempo eu atendo em consultório. Eu sou fisioterapeuta e sexóloga, enfim, há 22 anos. Né? A psicanálise foi minha última formação e eu fui buscar a formação em terapia tântrica para tratar esses pacientes de urologia, de uroginecologia, para entender um pouco mais dessa busca das pessoas. Fiz curso no Brasil e fora. E a minha frase é assim: eu nunca, desses 20 anos, deixei de atender ninguém por questão de valor. Né? Então, assim, se você tiver interesse, depois entre lá no meu site, www.lelamonteiro.com.br. Né? Depois eu posso até deixar os telefones com a Luciana, aqui mesmo no ar, ou e-mail. Então,
fique tranquila, não é por conta de valor que você vai deixar de fazer ou não. O que eu sempre falo numa conversa inicial, numa consulta, numa anamnese é por que você está fazendo, qual a sua necessidade, né? Eu tenho um consultório que é aqui em Perdizes, em São Paulo, e aí para terapia tântrica tem que ser de fato no consultório. Agora, para sexologia ou para psicanálise, eu atendo via Skype. Tem muita gente que tem uma angústia, que às vezes em 1, 2, 3 sessões que você conversa com a pessoa, essa pessoa já fica mais aliviada. E é um preço né? Mais acessível, né? Não, dá até pra... inglês, gente. Tem inglês pelo Skype, que você paga menos. Tudo. Hoje Skype é tudo. A Sabrina não sei se você conhece, a modelo e Miss Bumbum, Dai Macedo e o advogado Rafael Machado é um exemplo. Sim. De casal, né? E a Thaís, o livro Na Minha Cadeira ou na Sua, orgasmo mais marcante depois da lesão, é uma ótima indicação. Falem, por favor. Tá aí, Thaís, falei. Muito fofa. bom. O Bruno também falou que quer fazer. Quanto custa? Acabou de responder. Sim. Bruno, então, depois a gente vai dar o contato da Leila, você procura a Leila. O João, a massagem tântrica pode ser feita em casal? Ah, que legal. O casal pode fazer junto? Sim, pode ser feito. Muitas vezes o casal busca, a mulher quer aprender como toca o homem como toca a mulher. Né? Eu gosto muito dessa fala onde o terapeuta é um facilitador. Né? Muitas vezes a pessoa, ela está lá, ela quer ser tocada pela companheira ou pelo companheiro, seja um casal hétero ou homossexual, então dá para fazer isso sim, né? Eu tenho no consultório alguns moldes da anatomia feminina e da masculina, então dá para ser feito, é um trabalho muito bonito. Mas a terapeuta não põe a mão, né? Não adianta, é só você pode ficar com vontade, aí você tem que falar para ela. É uma transferência aí, né? Dá para a gente tá conversando. Então, a fisioterapia, a terapia tântrica tem um toque, né? Na terapia da sexologia ou da psicanálise, aí é uma terapia de fala. Mas pode entrar no site, podemos conversar, enfim, esclarecer, porque tem muita gente que tem... Falar só ajuda muito. Então, falar eu acho que é um começo e se precisar a gente faz uma terapia de toque, né? Como fisioterapeuta. Que legal. Né? E enfim, eu acho que vale a pena a gente conversar, se eu puder atender com grande prazer, senão a gente indica, tem excelentes profissionais aí no mercado também para se indicar. Olha só, a Insaciável mandou uma pergunta. Quem será? Fiquei curiosa. Qual a importância do diálogo durante o ato sexual? Há pessoas que não falam o que estão sentindo, isso é ruim? Claro, como é que você vai te relacionar com o outro se você não sabe pedir para o outro aquilo que você gosta? Onde você quer que ele coloque a mão, a boca. Se você não conhece teu corpo, também você não vai poder pedir, não é? Isso dá pra gente abrir um recorte bem grande, né? Porque a mulher é diferente do homem, muitas vezes a gente tem que se falar onde quer ser tocado. Mas às vezes a mulher quer discutir a relação no meio do ato, aí não dá, né? Então o ato sexual é um ato de entrega dos dois, né? Então acho que talvez até sem muitas palavras você vai direcionando a mão do seu parceiro, vai indo, vai tocando, né? Eu acho que você tem que conhecer o seu corpo para falar onde quer, mas talvez não precise de tantas palavras, né? Se entregue na relação. Deixa para discutir a relação depois que acabou o ato sexual, né? Porque senão você vai ficar no blá 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 e não vai chegar ao orgasmo nunca. Olha a coincidência, o autor do Libélula, que eu li, porque eu mandei um e-mail para ele, dizendo que o livro é maravilhoso, o Marcos Lacerda, ele tá falando do filme Intocáveis aqui, que é a história real de um homem que ficou tetraplégico, né? E ele tem as zonas erógenas na orelha, que é muito interessante, que a gente tinha falado. E falando no Marcos Lacerda, eu quero que você mande um e-mail. Quem mandar um e-mail para mim, falando uma frase bem bonita sobre o amor, dizendo o que sente realmente quando está com uma pessoa que você ama, o que você sente quando você está sendo amado, alguma frase assim profunda sobre sexualidade, sobre amor. A frase que eu mais gostar vai ganhar este livro. Pode mandar no meu e-mail, Luciene Bal, está inscrito.
@uol.com.br. Mande uma frase que você goste, mas tem que ser sua também. Não vai ficar copiando lá do Ctrl+C, Ctrl+V, não, do Google. Nada disso, que eu não vou aceitar. Eu leio muito e conheço as frases. Isso é bom, né? Mande do coração. E aí depois, se você quiser vir buscar o livro aqui, você me conhece a TV, me conhece também, vai ser um prazer enorme. E eu queria agradecer a Lelá pela presença. Como sempre, você muito cativante, muito querida, esclareceu muito. Nossa, a gente teve muitas perguntas aqui, foi até difícil de responder tudo. E obrigado você que mandou as suas questões. Mande perguntas também para mim, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. E os seus contatos, Lelá? Então, pelo Facebook, Twitter, Instagram, Lelá Monteiro, talvez como esteja aí no vídeo, né? Lela com H no final. Ou pelo e-mail contato@lelamonteiro.com.br, Nextel 7892 3116 ou WhatsApp, né, ao vivo, que é o 99 99 6 30 51. Então, obrigada, Lu, obrigada. Eu que agradeço. TV. É sempre bom a gente tirar a dúvida, é um tema que ele é infinito, acho que tem muita demanda. Pode mandar para qualquer uma dessas mídias, eu tenho o maior prazer em responder. E é um tema que é pouco explorado, eu acho, na mídia, né? Pouco explorado, não é muito claro ainda, né, a forma, e ainda tem muita dúvida. É bom que quanto mais a gente fala, mais as pessoas começam a buscar internamente quais são essas dificuldades. Às vezes as pessoas vêm achando que é por um viés e no meio da terapia fala, poxa, era tão simples, né? E tão angustiada há tanto tempo. Eu vou dar 3 dicas. Al Pacino com perfume de mulher. Lindo. Que ele faz um cego. Olha, que um charme. Sim. Charme não tem a ver com enxergar, com ouvir, com falar. Não lindo. tem. O filme vocês precisam assistir se você não assistiu. Intocáveis, que é um filme francês. Sim. Maravilhoso esse filme, é extraordinário. Eu assisti acho que umas 5 vezes esse filme. E é um filme que toda vez eu choro, me emociono. Sim. E dou muita risada, porque é um humor inteligente. Sim. E tente não olhar para o deficiente como deficiente. Né? Eu acho que é o mais difícil. Sim. As pessoas olham para o deficiente já com pena, com dó. E eles são muito felizes, são muito bem resolvidos, às vezes até mais que você, que anda, que corre e vive reclamando da vida. Então eu acho que... Aí assiste as sessões, que esse filme também é lindo, é tocante, assim, me tocou profundamente. Eu acho que todo mundo é igual, né? A gente vai para o mesmo lugar, não é, Lelá? Sim. Não tem diferença. Então, vamos... Abra o coração para amar. Sim, né? Vamos amar, né? Vamos propagar o amor, que é a coisa mais importante. Chega de preconceito, de ódio, de raiva. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.